A violência contra meninas e mulheres não é um episódio isolado, mas a expressão de uma realidade social forjada em estruturas de poder, desigualdade e na naturalização de comportamentos que por muito tempo foram tolerados ou silenciados. O recente caso envolvendo uma adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro, que sofreu abuso e gerou comoção pública, nos lembra da urgência de olharmos para além do crime em si e refletirmos sobre as raízes dessa violência. Quando episódios como esse vêm à tona, somos convocados a pensar sobre o tipo de sociedade que estamos construindo e quais valores transmitimos às novas gerações. A educação dos meninos, o enfrentamento ao machismo e à misoginia e a desconstrução de padrões de agressividade e dominação são responsabilidades não só pertencentes às leis ou às punições, mas à comunidade como um todo. Neste episódio, conversamos com Luana Eugênio, psicóloga clínica e professora de educação sexual no Colégio Xingu, que nos ajuda a refletir sobre como estes casos dialogam com a forma que educamos nossos jovens e também o papel da escola e da família na transformação de padrões culturais que ainda sustentam a violência de gênero. Eu sou Miriam Gimenez e está no ar mais uma edição do Xingu Cast. Oi, Luana, bem-vinda ao nosso Xingu Cast. Tô muito feliz de estar aqui. Um assunto tão importante, né, pra gente conversar. É muito importante, inclusive para nós mulheres, né? Uhum. Nos últimos tempos a gente tem visto muitos casos de agressão contra as mulheres, meninas, né? Até casos de estupro. E um deles, né, que aconteceu recentemente, foi com uma menina lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, Sim. né? Que suscitou a revolta da opinião pública, né? Até pela crueldade com essa menina, né? E quando casos como esse vêm à tona, o que isso revela, para a gente enquanto sociedade, de como a sociedade ainda lida, né, com a autonomia e com o corpo das meninas e mulheres? Então, eu fico pensando que ele é um lembrete sobre como essa autonomia ainda está longe de ser conquistada, assim, e como ela é muito frágil, né? A ausência desse lugar de autonomia, desse poder de se governar, de decidir as regras do seu próprio corpo e o que você vai fazer com ele, e como você vai tomar essas decisões, né? Inclusive saiu um estudo agora pela Unicef que chama Meu Corpo Me Pertence. E aí o estudo foi feito em 57 países e ele traz que metade das mulheres que foram entrevistadas, pelo índice que eles fizeram, não tem autonomia para tomar decisões, sobretudo sobre sexualidade, que foi o caso, né, que envolveu o caso lá de Copacabana. Inclusive, um dos índices que eles usam é a possibilidade de você poder falar não para o seu parceiro, marido, namorado, na relação sexual, né? Então, esse estudo entendeu que as mulheres, ou por falta de políticas públicas, ou por falta de informação, metade delas não estão aptas para tomar decisão sobre o próprio corpo, assim. Esse caso de Copacabana ele reflete bastante o poder, o pacto da masculinidade, né? Então, eles têm poder sobre o corpo dessa menina. E eu fiquei pensando também como a gente, ao mesmo tempo que não tem essa ausência dessa autonomia, ainda tem uma responsabilização em cima dessa menina que não faz o menor sentido, né? Quando eu fui pesquisar sobre o caso, eu vi uma matéria da CNN e eu achei muito legal porque eles trouxeram a forma que eles construíram, foi pensado para impedir vários pontos de culpabilização que normalmente as pessoas fazem, né? Então, o que que essa menina estava fazendo lá? Por que que ela foi até lá com esses meninos, né? E aí a CNN explicou que ela tinha um envolvimento com um deles, né, romântico e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que é um lembrete de que essa autonomia também não está presente, também é um ponto de partida para a gente parar e pensar sobre culpabilização, sobre não responsabilizar a pessoa que é sobrevivente desse tipo de violência, né? Porque é isso, quem é responsável são esses homens que fizeram isso com ela. Então ele me passa isso, que é um lembrete de que é uma ausência e da urgência que a gente tem de empoderar as nossas meninas e cuidar da educação dos meninos aí, sabe?
Sim, até era uma das minhas últimas perguntas, mas eu vou trazer Uhum, agora para o começo, que é essa questão da responsabilização da vítima, né. uhum, Geralmente a gente, educa, eu falo, né, por ter sido jovem também, né, "Ah, se cuida, vê com que roupa que você usa para ir na rua", entendeu. uhum. E o caso da menina essa menina de Copacabana, ela se culpou por ter aceito esse convite que ela jamais imaginaria que ia dar no que deu, né. Qual que é o limite dessa orientação para que essa responsabilidade não vá para a menina, para que ela entenda que a culpa da violência que ela sofreu não é dela, mas sim de uma sociedade, movida pelo machismo, misoginia, etcétera. Eu acho que é importantíssimo que a rede de apoio dessas pessoas que são sobreviventes desse tipo de situação, reforce isso, porque, essa menina já está em um mundo, né, e aí ela precisaria de um tempo e desconstruir toda uma sociedade, toda uma ideia, para que isso realmente não seja uma coisa que ela sinta. Então, nesse mundo que a gente vive, a sensação de culpa, ela vai existir. E aí, quando ela tem uma rede de apoio que fortalece, essas meninas, que ensinam elas desde o início sobre isso, né, fica um pouco mais fácil de lidar. Quando eu dou as aulas lá no Xingu, por exemplo, eu sempre reforço para todos os alunos, todos os estudantes, como a pessoa que é sobrevivente, ela pode se culpar, como a pessoa que comete a violência vai fazer um movimento para que ela se culpe também, e como que a gente não reforça isso através desses mesmos questionamentos, né, que roupa que essa pessoa estava usando também? Mas isso é hora de estar andando à noite, né? Então eu vejo que para educar a menina, a gente precisa sim, falar para ela: "Você precisa se proteger, é um mundo difícil o mundo que a gente vive", mas dialogar com ela sobre o porquê ela precisa se proteger, né. Eu mesma, quando eu era criança e adolescente, eu ouvi muito: "É porque os homens são assim, então você tem que se proteger porque os homens são assim", quando ninguém poderia ser assim, né. O ideal é que não fosse assim. Então, explicar para ela o porquê que o mundo é assim e por que ela precisa se proteger, né. É mais do que só manter elas em alerta, trazer informações alarmistas, mas uma conversa honesta com as nossas meninas sobre, o que é o machismo, o que é masculinidade, como que uma mulher é tratada na nossa sociedade, por que é importante ela se empoderar, ela saber disso, ela lutar, ela pesquisar, né. Ela ouvir pessoas que também têm essa perspectiva, que têm essa sensibilidade para entender essa desigualdade de gênero que é enorme, né. E eu acho que vai por aí, nos conteúdos delas mesmas, né, na vivência delas mesmas. Então, você vai sair para um metrô, você tá sozinha ou você tá com outras amigas? Se você tá sozinha, é todo tipo de roupa que você pode usar, sabe. Você se sente confortável, assim? Eh, mas eu entendo que é uma linha muito tênue mesmo entre você cercear a liberdade dessa menina e, ao mesmo tempo, você tentar proteger ela. Mas não tem outra forma, né, ela precisa saber o mundo onde ela vive, ela precisa conhecer, de acordo com que ela vai crescendo, ela vai percebendo isso também. Os estudantes do Xingu, eles são muito conscientes, que são o pessoal da adolescente com quem eu mais tenho contato, e as meninas, sobretudo, elas sabem, elas percebem, né, mesmo que elas não consigam nomear ou explicar exatamente, elas veem, como a gente também vê, né. Uhum. Então eu acho que é por aí, é através do empoderamento, do conhecimento, né, não só de: "Ah, tem que fazer assim, porque senão essa pessoa vai fazer isso com você só porque ela pode", sabe. Sim, informação sempre é a melhor arma, né, Sim, sim. nesses e em outros casos de violência, né. E quando acontece um caso como esse, geralmente a opinião pública foca na punição né, da pessoa que fez esse ato de violência, né. Mas o que é importante olhar, né, o que é importante a gente olhar a respeito da formação cultural e social que está por trás dessas violências? O que é o macro dessa situação, assim, como que você analisa isso? Ah, eu adorei essa pergunta também. Ela é muito legal porque ela traz uma oportunidade para a gente discutir sobre o que que é o sintoma e o que que é a doença, simbolicamente falando, né. Então, os sintomas da desigualdade de gênero, eles são a violência, o abuso de mulheres, né, a desigualdade no trabalho, as diferenças salariais, são, você ir fazer uma entrevista e a pessoa perguntar para você o que que você vai fazer com seu filho, mas não para um homem, Uhum. né. Mas a doença, ela é o verdadeiro problema, é o que a gente deveria estar combatendo. Então eu vejo a punição como uma medida muito paliativa, assim, não resolve o problema.
uma pessoa que foi abordada e que saiu das ruas, né? Isso quando a justiça consegue fazer com que ela saia das ruas. Eh, Quando a gente está falando da doença mesmo, a gente está falando de educar, de preparar esses meninos, de discutir, de proibir discursos ofensivos e discursos de ódio para as mulheres na internet, né? Tem projetos de lei que estão sendo discutidos para isso, sabe? Mas é uma crescente, né? Então isso vai aumentando, aumentando o discurso de ódio, as pessoas elas se unindo para estereotipar uma mulher, o impedimento de discussões sobre gênero. Então a gente tem uma forte dificuldade como sociedade em discutir gênero, assim. Então eu vejo que tudo isso é um problema e que precisa ser discutido, porque a desigualdade ela é gigantesca, né? Quando a gente olha só para o sintoma, só para a punição, a gente não está olhando para resolver o problema, né? Vamos Sim, pensar onde em nasce, né? soluções. E se a gente não pensa sobre o problema, como é que a gente vai resolver o problema, Uhum. sabe? E você frisou essa Assim, questão da educação dos meninos. Eu, como mãe de um menino de 13 anos, me preocupo muito com isso, né? Como que é educá-lo para que ele forme uma masculinidade não violenta e consciente em relação a tudo? Eu sei que na adolescência ainda eles estão com uma cabeça com muita informação chegando, né? Mas naquele momento que é crucial, é um momento crucial, acho que para a formação da sim. personalidade daquele menino, né? Como fazer para fazer essa educação de uma masculinidade não tóxica, né? Como a gente diz hoje. A experiência que eu tive, que eu achei que funcionou muito, foi falar com eles na língua deles, assim. Porque eles foi como eu disse para você na pergunta anterior, eles têm o conhecimento, mas é mais difícil aplicar eles em conceitos que, de certa forma, eles são subjetivos, né? O machismo, o patriarcado, o privilégio, como é que isso funciona na minha realidade, né? Eu dei uma aula no Xingu, que inclusive foi sobre desigualdade de gênero, né? Foi um pedido das meninas da sala, achei muito bonitinho também, mas já estava no plano. E eu peguei para ilustrar uma pesquisa, ela não é daqui, é dos Estados Unidos, mas que ela fala do uso do pátio na escola e como o machismo ele se forma e o privilégio masculino ele se retrata no uso do pátio. Porque os meninos eles ficam no centro fazendo as brincadeiras deles e nas periferias são empurradas as mulheres, né, as meninas Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, e é jogada pra verdade. fora. E eles também não, então foi uma aula muito legal, porque eu trouxe isso pra eles, e aí eles ficaram: "Ah, mas aí é porque elas não querem brincar". E aí eu dei voz para as meninas, falei: "Por que que vocês não querem brincar, né, com eles?". Eles: "Ah, porque machuca, porque é muito violento". Eu falei: "Dá pra ser menos violento?". "Ah, não, professora, porque aí fica mais chato". E aí eu falei: "Então vocês entendem o que que é privilégio? É isso, né, tipo, as meninas não têm tanto espaço quanto vocês e abrir mão desse privilégio é você convidar elas, é você um dia ou outro, vamos fazer uma brincadeira mais tranquila, que todo mundo possa participar, né? Uma coisa que não exija tanto contato físico, porque a gente sabe que tem diferença entre os corpos, né? Tudo mais. E os meninos foram muito receptivos, né? Então, eu vejo que nesse retrato há uma abertura para discussão. Quando a gente olha na internet, também tem uma abertura para discussão, eles estão abertos a ouvir, né? Mas precisa explicar de uma forma que seja acessível para eles, que contempla a realidade deles, né? Eh, e aí você citou que você é mãe de menino, por exemplo, né? Sim. Vai chegar um momento que ele vai começar a namorar, e se for uma relação em que ele estiver com uma outra menina, vão ter situações em que isso vai refletir, né? E aí acho que é uma ótima oportunidade para os pais pontuarem, né? Mas você tem certeza que isso que você tá é legal, assim? Né? Olha, vamos tentar olhar por esse viés, e se a gente tentar pensar sobre outra possibilidade, sobre a liberdade dela também, sabe? Uhum. E precisa de paciência, cuidado, é um tópico sensível, é um tópico que mexe, né? Eu mesma, quando vou dar aula de violência, eu tenho muita dificuldade, porque mexe comigo. Mas é pegando oportunidades no dia a dia, eu entendo, para os familiares, assim, ter essa sensibilidade e pegar isso no dia a dia. Sim. É, discutir casos como esse que aconteceu em Copacabana, porque eles vão ver, eles vão ter acesso, né? É, mesmo que eles não vejam na TV, eles vão ver na internet e tudo mais, mas trazer, né? O que você pensa sobre isso, né? Vamos sentar e conversar sobre isso que aconteceu com essa menina? E não precisa ser casos também tão tensos como esse, né? Tão grandes, mas existem outras retratações na internet que chove, né?
disso, pegar uma fala de ódio, um discurso de ódio contra mulheres na internet, o que que você acha do que esse cara tá falando, sabe? Observar as piadinhas, né? Tive uma amiga Uhum. recentemente que ela falou que o filhinho dela de 8 anos fez uma piada super machista, né? E aí ela pegou e conversou com ele, mas pegou ela muito de surpresa, assim, da onde que veio isso, né? Aconteceu comigo também. Meu filho era pequeno e aí, aí ele chamou o pai dele pra brincar e falou: pai, vamos brincar. Ele, não, tem que lavar a louça. Ele falou: não, a mãe que lava a louça. Aí na Sim. hora eu É? falei: não, ele devia ter uns 4 anos. Mas da onde que tira que é a mulher que lava a louça? Não. Então são pequenas coisas que são colocadas na cabeça deles por conta de exemplo, do que é falado dentro de Uhum. casa mesmo, né? Sim, sim. E o exemplo também ajuda, principalmente em casa, assim. Então, quando os dois dividem as tarefas, né? Como é que é a resolução de conflitos? Eles observam tudo, eles veem tudo, né? Sim. E você dá a aula de educação sexual no Xingu há pelo menos 4 anos, né? Você falou Isso. bastante dessa coisa da igualdade de gênero, né? Que é discutido e tal. Como ajudar esses jovens a manterem um relacionamento saudável, né? Porque Uhum. é uma idade de conflito, né? Eu lembro que o ano passado meu filho tinha uma coisa do clube do Bolinha e clube da Luluzinha. Agora é que tá mudando um pouco, que eles vão Sim, sim. mesclando, né? Como que lidar com essa relação mais saudável entre os jovens? Eu acho que a escola é um lugar para eles conviverem. Acho que trazer isso para eles é muito importante, né? Eh, e eu gosto muito de dar voz para eles, dar possibilidades deles conversarem. Então, fazer grupos de estudos, rodas de conversa, né? E pontuar quando determinadas coisas acontecem também, porque é muito comum na sala, né? Os meninos têm mais facilidade para serem ouvidos e as meninas tendem a ficar mais em silêncio, principalmente quando eles são em maior número na sala, né? Então, enquanto educador, você está lá, você vai pegando essas possibilidades, né? Vamos deixar ela falar agora, né? O que que você tem a dizer sobre isso? Questionar para eles questionarem o próprio pensamento, né? Como foi que você chegou a essa conclusão? Por que que você acha que é só isso, né? E aí, às vezes, a criança vai falar, não, foi na novela que eu vi que o fulano falou isso, sabe? Mas não, mas o fulano não sabe do que ele tá falando, entende? E na escola eu acho que também é um lugar muito importante, ele é muito frutífero para a gente trazer essa igualdade no dia a dia deles. Então, eles se juntam, é normal eles se juntarem com pessoas que têm afinidade, né? Então, você vai fazer uma competição, aí eles querem, não, vai ser meninos contra meninas, não sei o quê. Então, se tiver a oportunidade de, não, vamos mesclar o time, vamos fazer de outra forma, né? E as atividades na escola, pelo menos, no Xingu, isso eu nunca vi, isso é muito legal lá. Mas na minha escola mesmo, era sempre meninos e meninas, vamos Sim. separar, né? Vai fazer uma festinha, as meninas trazem comida e os meninos trazem Refrigerante. refrigerante, né? Então, eu acho que isso são formas também. A gente deu uma aula uma vez para o quinto ano que era sobre menstruação, as meninas estavam com muita dúvida. E aí, tipo, dentro do Educa foi uma discussão sobre isso, porque como é que a gente vai fazer isso? A gente chama só as meninas, né? E aí a gente até tem assim, embasou em um livro que fala da conversa sobre gênero nas escolas, e ele traz como isso pode ser prejudicial de separar os grupos, né? Então, ao invés disso, a gente convidou os meninos para participar e a gente não só lançou um monte de informação, mas a gente construiu toda uma dinâmica para eles entenderem coisas de menino, coisas de menina, será que tem isso mesmo? E aí depois a gente entrou na menstruação e foi muito legal. Foi eu que dei essa aula, a experiência foi Que fantástica. Eu livro estava que com é? muita dúvida. É a conversa sobre gênero nas escolas. Ah, legal. Eu estava com muita dúvida, né, porque eu não sabia como é que os meninos iam reagir, como é que eu ia fazer o manejo disso, mas eles foram muito abertos. Então, quando a gente conversou de TPM, tinha uns que falavam, ai, por isso que minha mãe fica tão brava, então. E aí, sim, ela está sentindo dor, isso dói, né? E vocês precisam ser sensíveis com as meninas. Pode acontecer na escola, e aí manchar roupa, zoar, fazer brincadeira, pegar no pé dessa pessoa não é legal, ela já está no momento que é muito cansativo, né? E entendendo também que todos esses meninos, independente de com quem eles se relacionarem, eles vão ter contato com outras pessoas que menstruam, né? Então é Sim, importante que eles saibam, sim. né? E como trabalhar esses assuntos para que isso não se torne um tabu? Porque por muito tempo a Uhum. sociedade colocou isso como tabu, né? Esses assuntos que sexuais e que Sim, são tão sim. importantes, né? E também em conflito, né? Para não ficar essa guerrinha menino contra menina. Como fazer isso, mediar?
Eu acho que a escola, de novo, é esse lugar, né, não pode ter tabu. Tem dificuldades, lógico, que enfrenta, né, porque são temas polêmicos, né. Eh, mas vejo que quando você traz para eles com sinceridade, com honestidade, você tá lá aberto para poder discutir, né, eles também se desarmam, né. Eles perguntam para mim: "Você fala como se fosse tudo natural", eu falo para eles: "Porque é natural, né. Eu entendo que vocês tenham vergonha, mas é um assunto natural". Então, você tem que ter, enquanto educador, muito autoconhecimento sobre você, sobre o que você está disposta a falar com eles, porque você pode ter os seus limites também, né? E é importante que você respeite os seus limites, mas quando você traz para eles de forma clara, honesta e de forma natural, e você entende que isso é natural, fica muito mais fácil, né? Normalmente quando tem essas discussões eu trago o manejo, porque aí as meninas, né, atacam os meninos atacam as meninas, principalmente se vem alguma pergunta que todo mundo fica: "Ai, que pergunta boba". Então eu trago para eles, não existe pergunta boba, Sim. esse é o lugar de vocês perguntarem, de vocês entenderem, né. E algumas coisas que vocês trouxerem vão ser ofensivas, porque a gente está numa sociedade que criou vocês dessa forma, né. Então a gente vai desconstruir pensamento juntos. Eu acho que construir também um diálogo e uma conclusão juntos, não só, tipo, você trazendo coisas para eles entenderem, é muito legal também. Então eu faço muitas perguntas, né? Mas por que que você acha isso? Por que que é assim? Por quê? E aí eles chegam à conclusão juntos, né? Uhum. Porque é isso, quando você questiona a normalização, você percebe que não faz sentido, né? Sim, eles refletem também, né. E acho que tem Sim. até a ver com a próxima pergunta, assim, porque a agressividade e a violência começam com situações que são tidas como pequenas, entre aspas, que é aquela piadinha machista, que é aquele comentário sobre o corpo da menina, é um ciúme num namoro um pouco, né, estranho. Como que isso pode acarretar em situações de violência lá na frente, né? Quais indícios, né? Como que isso, eh, tem essa crescente? É através da naturalização, né? A gente precisa não naturalizar mais, né, esses tipos de comportamentos. Então, eh, algumas pessoas elas vão trazer que: "Ai, é pequeno", né, ou o professor não vai querer pontuar porque é pequeno. E aí a gente não pensa sobre a reflexão de que o silêncio também educa, né. Eu vi isso num curso, para mim eu falei: "Fantástico", eu fiquei: "Gente, é verdade". Quando você não pontua a respeito, você está educando também, você está falando também que tá tudo bem esse tipo de pensamento, né. Eh, então é isso, é uma sucessão de tá tudo bem. Então eu primeiro vai ser uma piada, depois eu vou estar num relacionamento, aí eu não vou querer que ela use determinada roupa, aí depois eu não vou conseguir, lidar com os meus sentimentos e eu vou gritar com ela, e aí eu vou atribuir essa responsabilidade a ela, porque eu também não fui ensinado a lidar com as minhas responsabilidades. E até que chega um momento que pode chegar, assim, até uma violência física, né, uma violência psicológica que vai marcar essa outra pessoa pelo resto da vida dela, ou violência patrimonial, enfim. Eh, eu trago para eles muito essa reflexão de como lidar com os seus sentimentos também, como lidar com conflitos, né. Eles têm muito essa ideia, eu acho muito engraçado como eles têm esse movimento de: "Ai, para lidar com conflito eu dou um socão, ou então eu dou um chute". E eu trago para eles repetidas vezes, eu não canso de falar, a comunicação é o único jeito de resolver. Vocês precisam saber o que vocês estão sentindo para poder comunicar, né. E vocês precisam se responsabilizar pelo que vocês fazem e pelo que vocês falam, né. "Ah, mas não foi nada demais". Não, isso que você trouxe foi uma coisa muito séria. Entendo que talvez não tenha isso, mas vamos conversar sobre o peso que isso que você está falando ou fazendo tem? E convidar eles para essa conversa mesmo, né, sem ser punitivista, porque, de novo, a escola, que é onde tem esses comportamentos que a gente entende como pequenos, é o lugar onde eles vão aprender, né. Uhum. Pra não chegar lá na frente e eles não sofrerem por causa disso, sabe. Sim, cessar com isso já no início, né, ou no desenvolvimento É, disso, né, sim, dessas coisas que desnaturalizar, não é mais natural, não é normal esse tipo de coisa acontecer e eu converso com eles muito abertamente sobre isso, né. uhum. Esse tipo de comportamento E não é aquela coisa da normal. masculinidade tóxica também, né, que os meninos aprendem, acho que
não sei, por osmose, né? Sim, Ah, menino não chora, ah, menino tem que dar porrada pra conseguir o que ele quer. Que é uma coisa péssima, né? Que a nossa sociedade trouxe, sim, que a sim. gente tem que tirar isso dos meninos, né? Sim, sim. E é muito interessante lá quando eu trago essa discussão, eles não percebem. Eles ficam, não, nunca aprendi isso, assim. E eles não percebem esse movimento. Eh, Quando a gente fala de educação em sexualidade, né, seria interessante que ela estivesse mais dentro, né, em parceria com a escola e com a família. Porque são duas frentes, né? E a educação em sexualidade, ela também vai tratar disso, né? De você olhar para os seus sentimentos, né? De que, tipo, tá tudo bem você chorar, né? Você não é uma pessoa inferior porque você chora, né? Tem um documentário que é muito legal, chama A Máscara que Você Vive. Ele é um documentário sobre masculinidade. Esse é dos Estados Unidos. Tem um aqui no Brasil também. Se você entrar nesse mundo, você vai embora, que o do Brasil eu não lembro o nome. Uhum. Mas nesse da Máscara que Você Vive, eles falam, os psicólogos, psiquiatras, eles trazem que os meninos, eles de certa forma, de uma forma muito inconsciente, assim, eles sabem o que acontece quando você é considerado uma menina na sociedade. Eles sabem sobre a exclusão, eles sabem sobre a humilhação, sobre o rebaixamento. Então, eles tentam se afastar de tudo que é feminino, de toda essa ideia do universo feminino e de tudo que refere, que se remete à feminilidade, né? Então, eles têm um movimento disso mesmo. E aí, quando a gente traz para discussão na sala em educação em sexualidade, a gente vai falar para eles que chorar não é uma coisa de meninas, é uma coisa humana. As pessoas choram, tá tudo Uhum. bem. Lavar a louça é uma coisa que todo adulto deveria fazer, um adulto funcional, um adulto que consegue se virar sozinho, morar sozinho se precisar. Cuidar de um bebê, né? Todos eles, né, podem ter filhos um dia, então é uma coisa que todo mundo tem que saber fazer. E aí a gente vai desconstruindo esses estereótipos também. Eu acho isso muito importante na escola, né? E é um tabu muito grande, porque tem algumas ideias relacionadas a essa história da ideologia de gênero, que foi uma criação, uma história inventada, né? Não Sim, se que faz. deturpou totalmente, né? Não se faz ideologia de gênero, é um termo que não existe na educação, né? Mas a gente discute sim esses papéis, né? Para que não tenha essa desigualdade mesmo na escola. E quando você tem uma relação que ela é mais igualitária, dificilmente essa relação vai desenvolver uma violência, né? Uhum. Porque é isso, a violência ela vem da ideia de que eu posso fazer o que eu quiser com esse corpo, porque eu nunca fui censurado disso, Sim, né? né? Normalizar, que é o que você falou, né? Uhum, E nos últimos tempos também, nos últimos tempos não, isso ocorre há muitos anos, mas assim, no último mês foi muito noticiado o caso de feminicídio, né? Eu vi uma matéria na Folha de São Paulo esse final de semana, que só em janeiro foram 27 mulheres mortas no estado de São Paulo, 5 na capital e uma no ABC, que sim. foi no shopping aqui da região, né? Foi uma coisa horrorosa. Como que é essa escalada da violência que começa na piadinha e pode culminar numa morte, né? Como notar sinais, até para quem está dentro de um relacionamento, Uhum. para que não chegue nisso, né? Que a mulher não perca a Sim. vida por conta de um relacionamento amoroso. Ele sempre é uma escalada. Quando a gente pensa em uma situação que ela termina em um abuso dentro de um relacionamento, nunca vai ser. E eu falo isso pra eles também. A pessoa ela não vai chegar sendo uma abusadora, porque senão ninguém estaria se relacionando com ela, né? Uhum, Então eu trago pra eles algumas red flags. Eles chamam de red flags, né? É, essa pessoa ela tá realmente preocupada com a roupa que você está vestindo ou isso é só um ciúme e ele vem da posse, né? Como é que se retrata esse ciúme? Como é que acontece a resolução de conflitos, né? Ela consegue lidar com esses sentimentos ou isso escalona para uma gritaria, né? Eu trago exemplos para eles também, né? Não é o soco. Quando tem uma violência, né? Um soco, um chute, ele não vai ser numa outra pessoa, né? Ele vai ser na parede, vai ser quebrar as coisas dentro de casa, né? Isolar você das famílias e dos amigos, isso eu enfatizo para eles em quase todas as aulas. Um relacionamento que isola você da sua rede de apoio não é um relacionamento saudável, né? Porque você precisa ter uma rede para poder conversar sobre o que está acontecendo.
E aí a gente pode citar o ciclo de violência também, né? Quando a gente fala da violência dentro de um relacionamento, ela começa com a elevação da tensão, né? Então, essa pessoa ela vai ficar mais irritada e aí ela começa a fazer pontuações mais agressivas, né? Calmamente. Aí vem a segunda fase, onde ela vai efetivamente, né? Partir para você agredir você de uma forma um pouco mais intensa, seja física, psicológica, patrimonial. Então, ele vai quebrar as coisas, vai agredir você, vai fazer pontuações que são muito humilhantes, né? E aí a última é a fase da lua de mel, que a gente chama, porque é quando esse parceiro tá arrependido, né? Então ele vai pedir desculpa, e aí ele vai ser fofo, às vezes ele vai trazer flores, ele vai dar presentes, né? E aí fica nessa fase por Ficam, um né? período legal, até que ele se estresse de novo e essa tensão suba de novo, né? Uhum. Então, eu acho que é importante você estar atento aos sinais. E mais do que esses que eu falei aqui, é importante o autoconhecimento para você saber o que que é um limite para você, né? Eu consigo lidar com isso. Daqui para cá eu não consigo lidar mais também. Então eu trago muito isso para eles também, né? Vocês precisam saber qual que é o limite de vocês para vocês conseguirem se defender de qualquer situação de violência. Uhum. Em casa, né? Como que a família pode ficar atenta a esses sinais e conversar sobre essa questão de limites, de consentimento, do respeito à vontade alheia, né? De Uhum. aprender a ouvir não, porque a vida diz muito, eu falo isso muito pro meu filho, né? Uhum. A vida não é só sim, a vida é 90% não, né? E você tem que aprender a lidar com isso, essa frustração, né? Que eu acho que é um problema muito grande hoje, aprender a lidar com a frustração, né? Como que você diria para essas famílias? Eu diria para se inteirar o máximo que você puder, né, pesquisar sobre isso, né, e, de novo, tentar fazer isso da forma mais natural possível. Eu acho que tem alguns assuntos que tendem a ser mais fáceis, né, o consentimento, o respeito, o limite do corpo do outro, né, mas e conversando sobre isso com eles aos poucos. Pegar as oportunidades, então, aconteceu um caso, vamos discutir, que nem eu falei antes, né? Ou então, essa pessoa tá num relacionamento e teve um conflito. Seja menino, seja menina, vamos entender esse conflito, né? Realmente você quer mudar quem você é por causa de uma outra pessoa? Por que te incomoda esse jeito que essa pessoa é, sabe? Eh, Pelo exemplo, através do exemplo, né? Então, como que você enfrenta esses conflitos, como que você faz essa discussão dentro da família, como que você coloca para o seu filho também quando ele invade seus limites, porque isso acontece também, né? Eu Uhum. não quero que você faça isso, né? Isso é uma forma também. Hã, e e é isso, eu acho que é aproveitar as oportunidades, porque você está no contato com essa criança o dia a dia dela, né. Uhum. E tem que ter um convite aberto para poder dialogar, né. Quanto mais natural for, mais fácil vai ser para esse adolescente chegar e conversar com você, e dialogar e pedir ajuda, sabe. Enfatizar para ele que você é o suporte, né, "Eu tô aqui, se você precisar conversar", porque às vezes ele não quer na hora, né, porque tá lá muita raiva ou muito triste, ele não quer fazer isso na hora. Uhum. Mas, ó, tô aqui se você quiser conversar. Respeitar os limites dele também é importante, porque se você mostra pra ele, ó, eu respeito seus limites, ele também vai respeitar os limites do colega. Salva devidas proporções, que, né, pai, mãe, tutores, né, Sim, às tem, vezes tem tem que isso também. olhar, né? E tem alguma leitura que você recomende para os pais, ou até que para os pais deem para as crianças, para que, que saibam sobre esse assunto mais, né? Alguma informação assim? Ai, agora de bate-pronto, eu não consegui preparar uma indicação. Eu acho que a série Adolescência da Netflix é Muito bem boa. notória, né, sobre esse É. assunto. Tenho várias séries na Netflix que vão discutir isso. Eu gostei muito dessa adolescência. Mas também tenho Sex Education, ele é muito legal também. Eh, Tem uma outra que também é de educação sexual na Netflix, que se aparecer também lá. E, inclusive, nessa da Netflix, eles trouxeram um personagem que tem essa questão da masculinidade muito forte. E eles trouxeram de uma maneira toda fofa, assim, sobre ele, sabe? Uhum. Ficou, de certa forma, cômico. Então, eles trazem a discussão de uma forma bastante leve, assim. Livros eu tenho mais didáticos, pode colocar na descrição depois, eu procuro uma listinha e aí eu te mando. É Ah, mais legal. didático, assim. E para a gente finalizar, né, para quem está ouvindo esse podcast, né, o que que você acha que é mais importante
para a formação de jovens mais conscientes, empáticos e responsáveis em seus relacionamentos? Eu vejo que é a parceria da escola com a família nessa educação em sexualidade, né. Para mim, eu acho que é muito importante e seria interessante que ela fosse um tema transversal, que em todo momento houvesse a oportunidade de discutir sobre isso. Não só como casos quando esse acontece, né, mas que em todo lugar, né, a gente observa essas ações, esse tipo de situações que eu vim citando aqui em todos os lugares. Então sempre é uma oportunidade de discussão, né. Eu gostaria que o nosso mundo fosse um pouco mais aberto ao diálogo, né. Infelizmente é uma coisa que mesmo adultos nós não temos, né. Então eu acho que é isso, toda oportunidade é uma oportunidade de discussão, de acolhimento, de conversa e através disso a gente vai aprendendo aos poucos, devagar, né. É, tornar isso um aprendizado perene, né? Sim, Legal. Luana, obrigada, adorei a nossa conversa. Obrigada por participar do XinguCast. foi uma delícia, agradeço muito, Miriam. Falamos com a psicóloga clínica e professora de educação sexual do Colégio Xingu, Luana Eugênio, sobre o recente caso de violência envolvendo uma adolescente no Rio de Janeiro e o que ele revela sobre a forma como educamos nossos jovens. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista.